Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e completa a tua obra em nós. Manifesta a tua glória, a tua graça, teu poder inefável. Que esta lição, Senhor, venha penetrar no íntimo de nossas almas, o verbo de Deus, o Espírito de vida, e a palavra que permanece para sempre nos dirija. A palavra que permanece para sempre opere em nós graça abundante. A palavra viva de Deus nos enche de poder, glória e graça. Em nome de Jesus. Amém. Escolas de interpretação. As principais escolas de interpretação diferem a partir do evento milênio. Então, o tratamento que nós entregamos ao evento milênio define a escola de interpretação. Também existe outro critério fundamental, que é a relação Igreja-Israel. Porém, eu vou completar esse tema adiante. Há milenarismo, pré-milenarismo e pós-milenarismo, certo? E o que seria uma escola amilenarista? Seria a ausência da crença no milênio? Não, nem tanto. O amilenarismo é uma das perspectivas escatológicas mais antigas e difundidas no cristianismo, sendo a visão predominante em várias correntes. Por exemplo, católica romana, ortodoxa, anglicana, em boa parte das denominações reformadas, que é o presbiterianismo e os luteranos. Não me espanta, né, a igreja anglicana seguir o padrão católico, porque ela foi criada por Henrique VIII numa perspectiva política de dominação sobre a Inglaterra. Então, praticamente, copiou-se tudo que o catolicismo fazia e criou-se a igreja anglicana, que inclusive é a igreja oficial da Inglaterra, a igreja oficial da Grã-Bretanha, como um todo. Diferente do que o nome pode sugerir, porque o prefixo "a" ele vai identificar uma situação de negação. Mas, diferente disso, o amilenarismo não nega o milênio, mas sim a interpretação de que ele seja um reinado terrestre e literal de 1000 anos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? O que seria esse amilenarismo, de acordo com o que os irmãos leram e poderiam expressar nesse momento, por favor? O que seria esse amilenarismo? Alguma contribuição? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Danildo, boa noite. E para todos, os amilenaristas, ele considera o arrebatamento e a ressurreição como ocorrendo no segundo advento e incluindo todos os homens, para ser seguido do estado eterno, no qual os salvos serão abençoados e os não salvos serão punidos. É isso, pastor? Sim, exatamente nessa linha. Então, o amilenarismo ele vai ter como um ponto principal a questão de não ser literal o período de 1000 anos. O número 1000 ele é visto como um algarismo de plenitude e perfeição, representando todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, para eles, esse número 1000 seria só um espaço de tempo. E é interessante também que uma das marcas dessa visão é a interpretação de que Satanás foi amarrado por Jesus Cristo aqui na Terra. E o objetivo da prisão de Satanás seria atrapalhar, né, o engano das nações por meio da propagação do evangelho pelo mundo. Ou seja, bem, obrigado, meu irmão, pode falar. Confundiu alguma coisa aqui. O senhor leu anteriormente que o amilenarista não necessariamente nega o milênio, certo? Sim. Mas no livro, literalmente fala que eles negam o milênio. Pelo menos Sim, mas o que eu gostaria de expressar, melhor um pouco falando, é que não negam a existência, negam a literalidade. Eles negam o milênio e não o período em que? O período denominado milênio para eles. Entendi. E muito obrigado, Alex e Danildo, enriquece demais essas Pastor, posso tirar uma dúvida? Sempre. Pelo que eu entendi, no caso, meu entendimento, eles entendem que o milênio, no caso, já está acontecendo na faixa espiritual. No caso, ele já está acontecendo e quando a pessoa morre,
ele também se junta ao milênio junto com Jesus. Também está certo essa interpretação ou não? Eu entendi mais ou menos isso. Tá, mas só excluindo essa última parte, o que o amilenarismo ele vai defender? Ele precisa defender, primeiro, a simbologia. Segundo, ele trabalha uma tensão teológica do tipo assim: o reino de Deus já foi inaugurado por Jesus e já está presente. E eu não queria nesse momento fazer refutação, mas eu preciso fazer alguns questionamentos. Só que você já passou de 1000 anos. Tanto é que quando deu o ano 1000, o pessoal ficou desesperado achando que o mundo ia acabar, porque seria o fim dos 1000 anos. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam sair do número 1000 no sentido literal e criar um número 1000 metafísico, no qual qualquer período da cristandade estaria dentro desse período. E, ao contrário do pré-milenarismo dispensacionalista, o amilenarismo defende que a volta de Jesus vai acontecer no evento único, e esse evento único ele vai já trabalhar a ressurreição de justos e injustos e julgamento final, criação de novos céus e nova terra. Então, vamos pensar nos 3 pontos fundamentais. O primeiro, simbolismo. Milênio é simbólico, não é literal. O segundo ponto fundamental para o amilenarismo é que está acontecendo no reino de Deus esse amarramento de Satanás. Satanás está amarrado. E o terceiro ponto fundamental também é a questão que a volta de Jesus ela será marcada diretamente pela ressurreição, julgamento e criação de novos céus e nova terra ao mesmo tempo. Obviamente, a igreja atravessa a grande tribulação. Para os amilenaristas, anglicanos, católicos, alguns presbiterianos, para eles, Jesus tem a primeira vinda, século I, logo depois o milênio é toda a era da igreja, até a segunda vinda. Então a igreja passa pela grande tribulação. A igreja vive a grande tribulação e Jesus vem no fim da grande tribulação. Aí eu coloquei aqui um resumo comparativo, né? A duração é simbólica, ao mesmo tempo acontece o reino celestial e espiritual, o evento único para julgamento de ressurreição, e a igreja é vista como Israel de Deus expandido. Nem tudo estaria errado nessa visão. Porque, por exemplo, alguma tensão você tem no reino espiritual e material. Porém, no campo da exegese bíblica, quando você coloca pensamentos carnais, intelectualidade humana, você é ferido por vários versículos. Quando você constrói uma argumentação religiosa escatológica baseada na racionalidade, na distorção do texto, naquilo que for mais agradável ao poder dominante, por que a Igreja Católica precisa do amilenarismo? Porque ela tinha que dizer para o mundo que ela era a igreja verdadeira que estava na Terra. Qual é a intenção deles? Distorcer a Bíblia para algo que interfere em nada na salvação. Poder político baseado em poder religioso. Normalmente, os grupos que querem defender que o milênio já está acontecendo há mais de 2000 anos, eles precisam justificar a sua existência. Normalmente são grupos religiosos que exerceram poder político. Houve um tempo que a Igreja Presbiteriana, que a Reforma, o Calvinismo, ele tinha um elevado poder político sobre um território. Uhum. Isso é necessário, isso reclama justificação. Então, quando você vê algum tipo de legitimação religiosa baseada também no empoderamento político, você começa a buscar justificativas que digam, olha, essa igreja é a única igreja verdadeira na Terra, e é por isso que o milênio é nada mais, nada menos do que o governo que já acontece. Aí alguém olha para o lado esquerdo, do lado direito, vê confusão, guerras, rumores de guerras, corrupção, e uma série de descaminhos e fala, uai, o diabo está preso ou solto? Aí eles têm que explicar, não, está preso no mundo espiritual, está preso numa situação. O falso profetismo, ele reclama a imaginação teológica para justificar o não cumprimento de suas profecias. Consegui ser um pouco claro, irmão? Um pouco claro, consegui o que pela lógica, olha, claro que tem um lado espiritual, mas pela lógica eu distorcer um versículo bíblico, baseado nos meus princípios ou naquilo que eu tenho meus interesses, que não interfere nada na minha salvação ou dos crentes, enfim. Se eu sou amilenarista, se eu sou pré ou pós, isso não interfere em nada na salvação. É um modo de crer, desde que eu siga a Bíblia. Eu distorço a Bíblia, me autocondeno
para passar uma mensagem que interfere em nada na salvação. É algo que é extremamente contraditório para quem perde tempo pensando nisso, né? Mas e se o seu poder político depender disso? Alguns grupos. Entretanto, os grupos que não creem desta forma, eles podem estar na denominação sem que de fato tenham essa perspectiva. Sim. Né? Ok? Agora, derivados, porque nós tivemos, né, o Evangelho teve uma fragmentação muito grande ao longo do século XX. E essa fragmentação ela é muito benéfica. Eu aproveito esse ambiente teológico para reforçar a bendita multiforme graça de Deus e a fragmentação dos evangélicos. É extremamente protetor. Através da multifragmentação, você mantém proteção espiritual, evitando um reinado absoluto, uma superdenominação com milhões e milhares, e um controle político exacerbado, humanista, egocentrista, antropocentrista, confundindo teologia com cristocentrismo. Portanto, a fragmentação é protetiva. Se um lado desviar, o outro nem tanto. Entendeu? Se um lado abraçar a idolatria, o outro não vai. Então, essa fragmentação, para mim, é muito protetiva. Sim, faz sentido. Apesar do falso profetismo abundante, a fragmentação evita que tenhamos um papado gospel. Amém? Ok. Amém. Quando eu fizer os questionamentos daqui a pouquinho, vocês vão entender por que essa visão amilenarista ela não entrega muitas respostas importantes. Prosseguindo, também temos a visão pós-milenismo, pós-milenarista. Essa característica principal, ela reclama que Jesus volta após o milênio. O milênio também, para estes, não é um período de 1000 anos literais, mas uma era de longa paz e justiça. Cristo reina do céu através do seu Espírito e da sua igreja, e não fisicamente na terra durante esse período. E a maior diferença é que eles têm um otimismo escatológico enorme. Eles acreditam que a igreja conquistará o mundo e que a maioria da população mundial se converterá ao cristianismo. O mal não será eliminado totalmente, mas tornará uma minoria socialmente significante conforme a influência cristã cresce. Essa doutrina é que o evangelho salvará governos. E nesse momento ela se aproxima da perspectiva islâmica xiita, que entende a governança religiosa islâmica como um fator primordial para ser um bom muçulmano. Eu não quero dizer que está alinhado ao islamismo, nada disso, mas eu encontro uma semelhança. Parte do pós-milenismo acredita que culturas, leis e governos vão se tornar padrão, e isso vai ser importantíssimo na expansão do evangelho. A igreja tem o mandato de influenciar a educação, política e economia geral. O milênio é estabelecido gradualmente e não por uma intervenção catastrófica repentina. O pós-milenismo, ele rejeita a ideia de que a igreja sofrerá derrotas ou será arrebatada como uma espécie de fuga para não viver o reino do anticristo. Para eles, isso seria uma derrota. A igreja seria o instrumento vitorioso de Deus para discipular as nações. E o retorno de Cristo ocorre apenas para julgamento final e ressurreição geral, após o mundo estar convertido, preparado pelo reinado espiritual de Cristo. Bom, a escatologia pós-milenista, ela segue aproximadamente essa figura, né? A era da igreja prospera, conquista o mundo, passam-se 1000 anos dessa prosperidade, que também não é literal, pode não ser tanto 1000 anos, e Jesus volta e encontra uma terra praticamente convertida. Alguma dúvida? Prossigo? Pode prosseguir, pastor. Nesse sentido, qualquer irmão me interrompa, irmão Danilo, missionário no Piauí, seja muito bem-vindo, é uma bênção tê-lo aqui. Nós estamos... Amém? Nós estamos, para os irmãos se localizarem, os irmãos que chegaram um pouco depois do início, nós estamos na unidade 2, e nesse momento eu estou trabalhando o ponto 1 da unidade 2. E agora já entro no ponto 2 da unidade 2. Eu estou ali pela página 80, 79, e daqui a alguns minutinhos entro na página 81.
é muito bom acompanhar com o livro aberto, viu, irmãos? Principalmente se você tem alguma dúvida da sua pré-leitura, que é fundamental, é um dos fundamentos do bom estudo teológico, é você não esperar a aula para ouvir o assunto. Você precisa vir à aula com pelo menos aí 2 leituras de toda a unidade. Bom, as minhas questões são várias. Entre elas, selecionei 5, aqui na tela 4. A primeira: as profecias sobre o fim da violência animal e social durante o milênio não foram cumpridas. Milênio tem características, idiosincrasias. Milênio tem especificidades constituintes. Milênio não é qualquer coisa. A Escritura mostra como ele será. E um dos critérios fundamentais, eu vou provar para os irmãos ainda nessa aula, é uma nova ordem social. Isso não aconteceu, nem de Jesus para cá. Segunda questão: Israel nunca se tornou o centro espiritual de adoração para todos os homens da terra. Ah, pastor, mas aquilo ali é simbólico. Quem disse? Um outro ponto: o milênio começa no Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. O Apocalipse capítulo 20, até onde eu sei, ele vem após, ele sucede o capítulo 19. E no capítulo 19, o anticristo foi derrotado e o falso profeta foi lançado no lago de fogo, após uma duríssima guerra. Então, alguém me avisa quando foi que o anticristo foi derrotado? Porque o milênio se inicia no capítulo 20. Vamos conferir isso, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, e leia agora Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, por gentileza. Abramos as nossas Bíblias. Alguém pode ler? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, isso é após o 19, onde o anticristo é derrotado. Você chama de milênio, eu chamo de milênio, nós chamamos de milênio, porque é o tempo que a Escritura descreve Satanás amarrado. Ou seja, primeiro vai ter o Armagedon, primeira condenação do anticristo, que é o capítulo 19. Em seguimento, o capítulo 20, onde o diabo é preso e amarrado por 1000 anos. Dali vem a expressão milênio. Ninguém inventou milênio do nada. Amém? Outro ponto fundamental, outra questão interessante. Os termos gregos para 1000 anos ali, são as mesmas palavras utilizadas em outros textos bíblicos onde o termo anos se refere a 365 dias aproximadamente. Isso é muito importante. Um outro questionamento: Jesus estará reinando no período milenial, glorificado, não simbolicamente. Prosseguindo, pois o tempo já são 19h53. Prosseguindo, vamos adiante. Vamos lá. Ok? Pré-milenarismo. A característica central do pré-milenarismo é que Jesus retorna visivelmente à Terra, derrota o anticristo e estabelece um reino literal de 1000 anos. Por que literalmente? Devido à expressão anos, que está ali e que é usada também em outros textos bíblicos no sentido dos 365 dias aproximadamente. Diferente do amilenismo, que vê o milênio como simbólico, ou do pós-milenismo, que vê a igreja estabelecendo o reino antes da volta de Jesus, o pré-milenismo defende que o mundo estará em declínio moral até a intervenção direta de Deus. Como Jesus explicou em Mateus 24, os sinais da vinda de Jesus ali não são sinais de um momento bom. Se nós abrirmos a Sagrada Escritura em Mateus 24, inclusive veremos hoje lá na quinta aula, os sinais da volta de Jesus, guerras, rumores de guerras, terremotos, corrupção. Se nós concatenarmos isso com os dias de Noé, e os dias de Noé também foram utilizados como elemento precedente da volta de Cristo, o mundo está em corrupção profunda. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o último, mostra que precede a volta de Jesus Cristo declínio moral, tragédias terríveis. E quando nós estudamos os selos de Apocalipse, as trombetas de Apocalipse e as taças da ira de Deus de Apocalipse, nós encontramos eventos cataclimáticos, derrotas extraordinárias que abalarão, terremotos que não deixarão uma ilha no lugar, montanhas ardendo em fogo caindo sobre a terra, o sol deixando de dar a sua luz, e isso tudo precedendo
a descida visível de Jesus para toda a terra, a destruição do anticristo e o capítulo 20, onde o milênio inicia-se. Tudo isso tem que ser ignorado para que possamos acreditar, numa suposta visão espiritual. Se houver a queda da conexão, meus irmãos, então nós vamos reabri-la, tá? Por gentileza, se houver, os irmãos podem voltar. Quando ele der 1 hora, pode ser que ele faça essa queda. Fazendo, então nós voltamos aqui. Prosseguindo, meus amados irmãos, prosseguindo. Bom, outro ponto fundamental, atenção, é que Cristo governará fisicamente a partir de Jerusalém. Isso nunca aconteceu. Haverá a paz universal e a restauração da criação. Os santos ressuscitados governarão junto com o Messias. A primeira ressurreição ocorre no início. A segunda ressurreição ocorre após os 2000 anos. Há uma distinção clara entre a igreja e Israel. É fundamental aqui lembrar, e eu estou mostrando os versículos, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Afirma Zacarias que o Senhor será rei sobre toda a terra e que os sobreviventes das nações subirão a Jerusalém para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Lucas capítulo 1 diz, no Novo Testamento, o anjo Gabriel promete que Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, e reinaria sobre a casa de Jacó. Ezequiel 37, o Senhor promete, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações e os trarei para a sua terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. O que está acontecendo hoje é o início dessa revelação, mas Israel ainda não é uma só nação na terra. A profecia é clara, verso 22, está na sua tela. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Eis que vem dias em que levantarei a Davi um trono justo. Em seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Israel não habita seguro. Vocês acompanharam há meses atrás uma guerra terrível de 12 dias, com milhares de mísseis sobre Israel. Então nenhuma dessas profecias se cumpriu. Isaías 43, os irmãos me ouvem bem? Amém, pastor. Amém? Então, prosseguindo. Vamos lá. Professores da Bíblia. Isaías 43, versículo 2 diz, o profeta vê a glória de Deus retornando ao templo. Nem templo existe. O templo tem que ser reconstruído. O templo não foi reconstruído. Como que esse pessoal pode ver milênio, se no milênio o templo de Israel está levantado? Deus promete lançar Israel em sua terra para nunca mais serem arrancados. Zacarias 8, 23, naquele dia sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu, de todas as línguas das nações. Israel hoje é perseguido, Israel é desprezado, poucas nações os honram, entre elas nós, a Igreja de Deus, honramos, espalhados em qualquer nação. Mas as nações em geral, não. De forma maioria, não. Majoritária, não. E aqui a Bíblia fala que todas as línguas das nações, todas. 10 aqui, o número simbólico que define plenitude. Pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. O capítulo 60 de Isaías fala de nações e reis caminhando para a luz de Jerusalém durante a restauração gloriosa. E eu citei poucos versículos, porque teríamos que ter uma aula somente sobre isso. Então, a relação entre a igreja e a grande tribulação também define essas versões interpretativas. Mas aí eu tenho que encerrar o milênio. Desta forma, como essas profecias não se cumpriram e muitas outras, nós acreditamos que o milênio não aconteceu, simplesmente por esse argumento, profecias não cumpridas. Alguma pergunta? Há muitas outras profecias não cumpridas. Alguma pergunta, por favor? Então agora eu passo. Pois não. Nesse movimento que a gente está vendo do mundo, o cumprimento das profecias está na iminência, né? Porque é tudo muito... A construção do templo, por exemplo. Já existe material, já existe projeto, já existe terreno. Sim. E assim sucessivamente, né? Perfeito, arrebatamento às vésperas, cumprimento profético logo em seguida. Mas alguém poderia, e eu pergunto com muita humildade, alguém poderia dizer que essas profecias já se cumpriram?
Pergunto como uma criança inocente aos pés de Não, um pai. ainda não. Não cumpriram. Se elas não cumpriram, e elas são elementos constituintes do que será o milênio, eu não posso acreditar que o milênio já aconteceu. Por isso que somos pré-milenaristas, porque sabemos que o milênio tem especificidades constituintes não cumpridas. Nós entendemos isso, né? E precisamos continuar nessa perspectiva. Quando o senhor fala nós, se refere à denominação Assembleia de Deus ou... A denominação Assembleia de Deus abraçou a visão pré-milenarista, por essa razão, mas ela não é única, há muitas outras. No Brasil, a maioria das igrejas evangélicas abraçaram o pré-milenarismo, e grande parte também de outras denominações além do Brasil. Outro fator importante, muito importante, sobre a divisão é a questão do papel da igreja e a grande tribulação. Tem pessoas que dizem assim, o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. Outros grupos definem o arrebatamento ocorre no meio. E um terceiro grupo acha que vai ser no final da grande tribulação. Esse fator não é o mais importante. Até recomendo aos irmãos que não percam tempo debatendo isso, porque não interfere na salvação. Jesus nos livra da ira futura. Quem crê que o arrebatamento é antes, acredita claramente que a igreja vai sofrer muito antes do arrebatamento. Mas não se pode comparar o sofrimento da igreja com a grande tribulação. O pior sofrimento que você passa aqui nessa terra não se compara com os selos de Apocalipse, nem com as trombetas de Apocalipse, até porque não caiu montanha ardente de fogo. Então, quem acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, acredita que a igreja passa por enorme perseguição, já está passando. A igreja nunca foi perseguida tanto quanto hoje, se nós olharmos a igreja no planeta. Então, algumas pessoas dizem, os pré-tribulacionistas acham que a igreja não vai passar por perseguição. Essa informação é falsa, essa acusação é leviana. A igreja passará por perseguição cada vez pior. Somos enforcados, assassinados, desprezados, perseguidos, despossuídos, somos ignorados, somos caluniados, e seremos cada vez mais, e aí será pior. A igreja sofre muito. Todavia, o pior sofrimento da igreja não se compara com o sofrimento do Apocalipse, 7 anos de grande tribulação, última semana de Daniel. Prossigo, nos últimos 6 minutos da primeira aula, posso prosseguir? Alguma pergunta? Pastor, o senhor vai deixar mini explicações disso no site? Sim, deixaremos. Não é suficiente 50 minutos para tanto. O pré-tribulacionismo diz que Cristo vem para os seus santos no arrebatamento. O milênio como restauração judaica. E a igreja não é Israel. Israel não é igreja. Se Israel quiser ser salvo, ele tem que se tornar igreja, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falava isso para judeus. Então nós não acreditamos que o judeu vai ser salvo de um modo especial porque ele é judeu. Jesus olhou para o judeu e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é ninguém. Outro versículo interessante diz que o lobo habitará com o cordeiro, que o leão se tornará herbívoro como o boi. Isaías 11, 6 e 7. Diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isaías 65, 25. E lá em Isaías 11, 9 diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vede, queridos irmãos, que não há cumprimento verificado ainda desta revelação maravilhosa. Tudo bem? Alguma pergunta? É o plano divino através do século. Estamos na página 87. 87. Isso aí. Amém? Estamos seguindo os horários. 28, encerramento da primeira aula, 20 e 15, o início da próxima. Glória ao soberano nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adiante? Vamos lá, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, estamos aqui. Deixa eu ver aqui. A promessa da sua volta.
Pastor? A volta de Jesus, irmãos, ela é tão Ele maravilhosa, não está ouvindo, ela é irmãos. tão poderosa, que nós temos 300 versículos falando sobre a volta de Jesus. 300 versículos. 300 vezes. Olha isso. Se o Novo Testamento tem 270 capítulos, pensa comigo. Se o Novo Testamento tem 270 capítulos, então é mais de uma vez por capítulo. A Dácia tem uma pergunta? Calma aí. Pastor, Pode falar. você está conseguindo ouvir todo mundo aqui? Nós estávamos pensando aqui que você não estava ouvindo nós. Eu não estava mesmo, não. Ah, Agora eu estou. Mas quando eu escuto vocês, o meu som fica pior, não fica? tá. Não, para mim fica normal. É normal. Normal? Então segue. Obrigado, meus irmãos. Vamos lá. Pastor, Senhor? os irmãos fizeram uma pergunta sobre a presença. Vai permanecer o mesmo link da aula passada ou vai ser um novo? Não, mesmo link. Pode colocar lá, o mesmo link, tá? Uhum. A promessa é tão gloriosa e tão poderosa que o tempo inteiro isso era pregado pelos apóstolos. E hoje nós temos a tristeza de ver a igreja lotada com pregações coaching, a igreja lotada com pregações que massageiam egos, a igreja lotada com pregações que beira a manipulação emocional coletiva. Talvez o fato de um pregador ele receber um alto valor para pregar venha a corromper isso também. Porque a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem de auto-arrependimento, é uma mensagem de quebrantamento, é uma mensagem de transformação. É uma mensagem de consolo, porque o sofrimento vai acabar, mas também é uma mensagem de vigilância. Por exemplo, Jesus promete que sua vinda não é apenas um ato político, mas um ato de amor. Olha que consolo. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o carinho, o acolhimento, ele dizendo, eu me preocupo com você e quero você perto de mim. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele não disse assim, vos levarei para um lugar melhor, onde eu vou deixar vocês no paraíso e vou ficar no outro. Ele se preocupou tanto em estar perto de nós, que ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que carinho, que amor, que acolhimento. Então, a volta do Senhor Jesus mostra quanto Ele nos ama e como será reconfortante. As nossas muitas tribulações se transformarão em coroas de glória. O nosso cansaço se transformará em renovo. O nosso corpo glorificado governará anjo. Que coisa gloriosa! Também a volta de Jesus, a promessa da sua vinda, é uma recompensa da fidelidade daquele que obedece. Porque olha Mateus 16, 27, olha Apocalipse 22, 12. Um irmão pode ler a tela, por favor? E outro irmão, o versículo abaixo, por gentileza? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, querido. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então será recompensadora. Apocalipse 22, 12. Muito obrigado. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Se formos no capítulo 3 de Apocalipse, se não me engano, verso 11, diz, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então Pastor, você já tem uma coroa, sim, querido? Isso é uma coisa que para mim é muito difícil de entender. Pois não. Seremos salvos. Ponto. Estamos no céu com Cristo. Quando eu leio isso aí, parece que no céu vai ter um pouco de meritocracia. Do tipo, vou te recompensar pelas tuas obras, vou te retribuir o teu galardão. Lá vai ter hierarquia, tipo, o crente que morreu pelo evangelho, ele vai ser o gerente e nós vamos ser o soldado raso. Existe alguma coisa nesse sentido que eu não consigo entender. Morando no céu, na plenitude de Cristo, sendo salvos, por que eu teria mais pedra na coroa, não? Que sentido faz isso? É importante lermos, nesse momento, a sua pergunta é espetacular. É importante lermos, nesse momento, Filipenses 3, 20 e 21. E vamos encontrar o caminho dessa resposta. Eu vou colocar na tela, vou abrir agora o Filipenses 3.
Filipenses 3, 20 e 21, certo? E nós vamos ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Amém? Então, já estou colocando para todos acompanharem. Quem tem a Bíblia já deixa aberto também. Se tiver outra versão para compartilhar, fiquem tranquilos. Sua participação é muito importante. Só um minutinho. Muito bem. Aqui, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é o corpo abatido, para ser o quê, irmãos? Igual ao corpo da sua glória. Irmãos, se você está lendo outra tradução, talvez não tenha a palavra igual, tenha a palavra conforme. Entretanto, o termo grego ali equaliza o igual. A partir do momento que nós temos o corpo igual da sua glória, nós não teremos sentimento de porfia. Haverá galardão diferente no céu? Sim. Entretanto, a nossa leitura do fato não será a leitura humanoide que carregamos, porque a leitura humanoide, a nossa leitura, o nosso psiquismo, ele é porfiador, competitivo, meritocrata. Não que a meritocracia não seja boa, porque ela é justa, mas ela não pode se transformar em juízos de valor que identifica e rotula pessoas. Isso tudo é a versão pecaminosa. E isso é tão sério, por exemplo, que o Senhor, quando ele termina a parábola dos talentos, que fala da sua vinda, ele diz: a quem tem, será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado. É uma exortação à dedicação. Qual foi o mandamento que o Senhor deu aos servos que receberam talentos? Quem se lembra? Tem um mandamento ali. Quem se lembra? Multiplicai? Negociai até que eu venha. E alguns servos são conformistas. Eu vou usar uma palavra feia, pesada aqui. Se tornam parasitas de si mesmo, ou seja, ao invés de cultivarem o primeiro amor e renovarem a dedicação ao Evangelho, a consagração dos seus esforços, subir a montanha. Somente pessoas feridas chegam no cume da montanha. Seus pés estão feridos, talvez suas mãos, seus joelhos. Os feridos chegam no cume, mas não desistem. Agora, pode ser que alguém diga: vamos fazer uma caminha aqui no meio da montanha, porque quando o pessoal descer, a gente volta com eles. Quem está lá embaixo não sabe, vai achar que a gente subiu também. Então, existe um parasitismo espiritual diabólico, onde a pessoa diz assim: já estou na igreja, já sou crente, eu vou ao culto. Mas ele não busca uma vida arrebatada, uma vida pronta para o arrebatamento. Ele busca apenas estar naquela montanha, mas ele não sobe a montanha. Ele não se deixa transformar, não se deixa purificar, não se deixa nascer do alto. Então, isso é muito importante. A resposta que eu tenho para o evangelista Alex é: sim, teremos galardões diferentes, como o próprio Jesus prometeu. Por isso que ele deu 5, 2 e 0, porque ele pratica justiça, um dos seus nomes é justo. Entretanto, a leitura que teremos do galardão e da coroa não é a leitura enviesada, humanoide, carregada de preconceitos, competições, egocentrismos e meritismos vaidosos, idolatria do reconhecimento. Por que as pessoas colocam as medalhas no peito, no ombro? Porque eles querem reconhecimento. Cada medalha é uma patente, cada patente é uma glória. Mas a nossa glória é o Cordeiro, a nossa luz é o Cordeiro. E nós seremos transformados igual ao corpo da sua glória. Portanto, nós não teremos essa mente corrupta, humanoide, limitada, essa mente egoísta. Foi assim, conseguir ser útil, meus irmãos. Foi O conceito eu entendi. Como a nossa mente não alcança, então automaticamente eu nem vou estender a pergunta. Todo tipo de presentinho ou de hierarquia humana é competitivo, é carnal. Mas lá em cima nós seremos iguais ao Senhor, e Ele então retribuirá. Logicamente, existem anjos, apenas para reforçar a visão, não existem anjos diferentes de anjos. Por exemplo, Miguel não é chamado arcangelos, arque quer dizer chefe. Gabriel não é chamado anjo Gabriel. Então, os anjos têm hierarquia, mas não é hierarquia competitiva, destrutiva, vaidosa, carregada de porfias, de vaidades.
é apenas uma diferença funcional, aonde cada camada tem a sua missão. E nisso o Eterno é perfeito, até nisso o Eterno é perfeito, ele é perfeito em tudo, não somente nisso, desculpa. E o Eterno é perfeito. Ele divide em camadas, mas as camadas não competem entre si. Acho que agora eu consegui passar um pouquinho mais, né? Amém? Amém. Amém? Ok. Voltando à volta do Senhor. Só um minutinho, tenho que alterar aqui a exibição. Alterar a exibição, alterar a exibição. Muito bem, vamos lá. Prosseguindo. Mateus 24, 27 diferencia a segunda vinda da primeira, pois ele veio humilde e deu a sua vida por nós. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, humilhado, mas ressuscitado. Porém, a segunda vinda será impossível de ignorar. Mateus 24, 27 diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todo olho verá. Há duas ordens interessantes para nós, que reforçam o pré-milenismo. Lucas 21, 28, primeira ordem. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que são as tragédias, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Se nós teremos uma redenção antes da grande tribulação, a igreja então não passará por ela. Mateus 24, 42, segunda ordem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir vosso Senhor. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Ninguém sabe a hora da volta de Jesus. Se mantenham ocupados no propósito, irmãos. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Existe a parábola dos talentos e das minas. Na parábola dos talentos foram 3 servos. Na parábola das minas foram 10. E os dois receberam a mesma ordem, negociai até que eu venha. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha como a igreja também não passa pela grande tribulação. Dignos de evitar. Então, um grupo de crentes será arrebatado antes, porque ele será considerado digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A pergunta básica é, como você vê a promessa da volta de Jesus para os dias de hoje? Eu convido 3 alunos a ministrar 3 respostas. Como você vê hoje a mensagem a promessa da volta de Jesus? Como você vê hoje a promessa da volta de Jesus? Que sentido, pastor? Eu não estou conseguindo entender a pergunta. Ela é para os dias atuais ou estamos distantes dela? Eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto. Muito mais perto. E vocês viram todas as promessas que eu passei agora na lição 3. Vocês viram as diferenças de escolas de interpretação na lição 2 e na lição 1. E agora nós vamos entrar na lição 4, na unidade 2. Estamos na página, vamos ver aqui, capítulo 4, o arrebatamento da igreja. Página 93. 93. Irmãos, o arrebatamento da igreja é algo muito sério. Nós somos acusados pelos sabatistas e alguns outros irmãos dizendo que nós defendemos o arrebatamento secreto. Que absurdo. Por quê? Não existe arrebatamento secreto. Se o arrebatamento ele vai acontecer, então ele não pode ser secreto. Ele não pode ser secreto, porque todos verão o arrebatamento. Se todos verão o arrebatamento, é impossível que ele seja secreto.